Fala galera, vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. O Corinthians avançou na preparação da equipe para o compromisso de quinta-feira em Porto Alegre contra o Grêmio pela 12ª rodada do Brasileirão. Vamos ver aí as últimas informações. Agora nós vamos para a nossa redação de esportes. Vou para o nosso portal aqui falar com quem que eu vou falar? Com o Alexandre Silvestre. Aí, Silver, vamos falar sobre o Corinthians? Como é que está a situação? Deu uma acalmada na situação? Os jogadores convocados vão voltar a tempo de jogar na quinta pelo Timão, Silver? Tudo bem, Michele? Olha como a redação tá bonita, colorida, em verde. Notou? Sabe por quê? Porque o Palmeiras é Brasil no Mundial de Clubes, porque o Palmeiras representa o estado de São Paulo no Mundial de Clubes, Michele. Então, os nossos produtores palmeirenses fizeram o favor de deixar a redação assim. Mas, na verdade, brincadeirinha infame à parte, estamos vivendo a Semana da Prevenção de Acidente no Ambiente de Trabalho, CIPAT 2025, e o Verde, nesse momento, não está convidado para o noticiário do Alvinegro de Parque São Jorge. O Corinthians que treinou pela manhã, o Timão que vai ter um jogo quinta-feira fora de casa pelo Campeonato Brasileiro diante do Grêmio. O jogo vai ser em Porto Alegre, Dorival Júnior procurando ali encaixar as peças, só que ele tem muitos desfalques nesse período raro de treinamento. O jogo de quinta-feira do Corinthians é aquele que vai anteceder a paradona para a disputa do Mundial de Clubes. E o Dorival Júnior, que vem tentando encontrar uma saída aí para fazer o time melhorar, não está contando nesses últimos dias com jogadores convocados para a data FIFA. Então, jogadores muito importantes. O Memphis Depay na seleção da Holanda fez até gol. Romero com a paraguaia. Martínez com a venezuelana. O Félix Torres, que é titular lá no Equador, o Carrilho, da seleção do Peru, Hugo Souza, reserva do Ancelotti na Brasileira, e dois jogadores que estão com a seleção brasileira sub-20, o Breno Bidon e o goleiro reserva do Timão, o Felipe Longo. Esses caras aqui, tirando dois, vão chegar em cima da hora para o jogo de quinta-feira, Mi. Então, eu imagino que Romero e Hugo Souza não sejam problemas. Vão jogar amanhã na Neoquímica Arena, Brasil e Paraguai, cada um defende a sua seleção. Na quarta-feira pela manhã os dois se apresentam para o Dorival, se bobear dá até para treinar, viajar para Porto Alegre e jogar, principalmente o goleiro titular, o Hugo Souza. O Romero é aquele cara que entra, hora sim, hora não. Já os demais vão chegar em cima da hora. Estão vetados para o jogo contra o tricolor gaúcho. Yuri Alberto, problema nas costas, só para depois do Mundial. O Ranielli segue no departamento médico com uma lesão muscular na coxa. O Gustavo Henrique eu vou tratar como dúvida, porque ele já vem treinando no gramado, numa fase de transição. Se recuperou de uma hérnia inguinal, que é um problema próximo aqui da virilha. E o Gustavo Henrique talvez tenha alguma chance. O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro da página 2 da classificação do Brasileirão. Ele abre a segunda página da tabela, é o 11º colocado em 11 jogos, 15 pontos, ganhou 4, empatou 3, perdeu 4, tem 45% de aproveitamento, Michele. Essas são as informações de momento do Corinthians. Espita alguma coisa diferente, se der tempo eu volto no finalzinho do programa, fechou? Fechou, Silver. A redação tá muito bonita. É isso aí, nosso RH e a Fundação Casper Líbero sempre cuidando aqui do nosso ambiente de trabalho. Bom, e o Corinthians, Alex? Bom, o Corinthians tem esse jogo contra o Grêmio, que é muito importante para tentar dar uma reavivada dentro do Campeonato Brasileiro. Não vem muito bem o time, que depende demais do Garro, do Memphis Depay em boa fase e do Yuri Alberto, que está machucado. O Yuri não vai jogar. O Garro a gente não sabe como é que vai estar, né? Espero que ele já esteja melhor, que ele aguente pelo menos um jogo inteiro. E o Memphis não se sabe se ele vai voltar a tempo, se não vai, está com a seleção holandesa. Então o Corinthians tem esses problemas. E o jogo contra o Grêmio fora de casa sempre é muito difícil, né? Embora o Corinthians se dê bem, lá o histórico é bom do Corinthians contra o Grêmio, mas é difícil, ainda mais sem o Yuri Alberto, que para mim é o principal homem de frente aí do time do Corinthians, é o maior responsável pelos gols, é a maior esperança de gols da torcida. E eles têm campanhas idênticas, né? E ficar esperando a volta do Campeonato Brasileiro para julho, tendo um resultado ruim, não é legal. Por isso que esse jogo acaba ganhando uma importância maior, pelo menos para a gente ver alguma evolução, já que o Dorival Júnior está tendo tempo agora para trabalhar, para treinar, testar alternativas, enfim, vamos ver. E aí, Miller? Michele,
O Grêmio está numa situação, né? Está embaixo na tabela do campeonato. Vai ser, né, um confronto ali, Dois né? estão empatados, né? Exatamente. Então, o Grêmio precisa vencer a última partida, joga em casa, né? Com certeza o Mano Menezes vai colocar o time para frente porque precisa da vitória, né? O Corinthians vive num momento ruim porque seu principal atacante está machucado, né? O Memphis é um jogador que fora de casa não rende muito, né? Então acredito que o Corinthians terá muita dificuldade contra o Grêmio por conta disso, né? Não é um time que tem uma regularidade boa fora de casa. E também o Mano conhece bastante desses jogadores, ou trocou bastante? Mas o Mano estava lá, não foi? Um ano atrás? Muito, Maicon mesmo. Não, trocou bastante gente, né? O Memphis mesmo ele não pegou, mas são muitos assim, jogadores tem diferentes. muitos que ele até conhece ali, Mas características. além disso, né? Eu acho que todo mundo se conhece hoje, né? Ainda mais com jogos toda hora do Campeonato Brasileiro, os técnicos têm que estar inseridos aí nesse contexto de acompanhar tudo. As informações sempre são claras. E detalhe interessante é que Corinthians e Grêmio têm a mesmíssima campanha. A diferença entre eles é no saldo de gols, o Corinthians tem -2 e o Grêmio tem -3. Por isso que o Corinthians está uma posição acima na tabela do que o Grêmio. Mas os duas equipes com campanhas ruins. Ruins e no idênticas. campeonato. Ruins e idênticas, né? 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. É uma campanha bem irregular, né? Tem o quê? 13ª rodada? Isso. 13ª rodada, duas vitórias? 4 vitórias. Muito pouco, né? Para Campeonato Brasileiro. E para quem sonha com algo maior, exatamente. Daqui a pouco vai chegar um momento que a gente vai falar assim, bom, esses times aí só vão ter condições de brigar por uma vaga na Libertadores se abrir G6, G7, G8. Então, é complicado. Bom, o Corinthians avançou na preparação da equipe para o compromisso de quinta-feira em Porto Alegre contra o Grêmio pela 12ª rodada do Brasileirão. Em trabalho realizado na manhã desta segunda-feira, Dorival Júnior dividiu o elenco e focou em ajustes por posição. Depois de atividade na academia e aquecimento, os zagueiros e laterais focaram no balanço defensivo em um campo. No outro, meio-campistas e atacantes fizeram movimentações, passes e finalizações, ajustando o time ofensivamente para a quinta. Os atletas encerraram o treinamento no CT com um exercício de enfrentamento em campo reduzido. Nesta segunda, 6 atletas das categorias de base reforçaram o elenco. Os goleiros Cadu e Gustavo Milani, o zagueiro Gama, os meio-campistas Bahia e Dieguinho e o atacante Cauê Furquim. Alguns nomes têm impressionado Dorival Júnior, que pode abrir espaço para os atletas mais jovens a partir do retorno da temporada, após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Timão terá mais 2 dias de preparação antes do retorno para o último jogo da temporada, antes da paralisação. O Corinthians soma 15 pontos e ocupa a 11ª colocação na tabela.